Olá pessoal, eu sou o Carlos Armite, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Nesse vídeo eu vou falar sobre um aspecto considerado como aspecto harmônico, que é o trígono, e nós vamos viver, já estamos vivendo, na verdade, essa energia durante essa semana, e ela vai ficar exata no dia 23 agora de fevereiro, que é o trígono entre Marte e Plutão. A gente fala muito pouco, às vezes, dos trígonos aqui, a gente dá mais ênfase para as conjunções, as quadraturas, as oposições, porque são considerados aspectos mais contundentes, mais atritantes e que trazem, muitas vezes, desafios e eventos assim marcantes no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso destino. Mas o trígono ele também é considerado um dos grandes aspectos, é considerado um aspecto harmônico, e aí a gente precisa primeiro entender essa divisão que a astrologia faz entre esses aspectos considerados harmônicos e desarmônicos. Bom, a primeira coisa, antes da gente falar do trígono, falar sobre esse trígono de Marte e Plutão, que nós vamos viver agora durante essa semana, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, e é um erro que a gente comete quando a gente vai estudar as ciências esotéricas e dentre elas a astrologia, é levar para esse conhecimento aquele mindset que a gente já tem da programação religiosa e cultural que a gente recebeu do bem e do mal, do certo e do errado, do bom e do ruim. Tá? A gente tem essa tendência. Por quê? Porque nós vivemos numa dimensão, a terceira dimensão, que ela é dual. Tudo aqui tem sua contraparte, tudo tem o seu lado luz e sombra, positivo e negativo, macho e fêmea. Né? Então, essa dualidade, ela acaba se refletindo no nosso comportamento e nas estruturas que nós programamos na nossa mente. Então, a gente tem uma tendência de ver as coisas sempre de acordo com o nosso ponto de vista, como positivas e negativas. Tá? Como é que a gente vai olhar para a astrologia tentando minimizar isso? É quase difícil a gente tirar essa programação da gente. Vira e mexe, a gente está classificando as coisas entre boas e ruins, certas e erradas e tudo mais. Tá? Como é que a gente vai entender isso? Bom, aqueles aspectos como a quadratura e a oposição, que são considerados aspectos negativos, né? Na verdade, não é que eles são aspectos de coisas ruins apenas, mas eles falam de duas energias planetárias, quando você tem dois planetas em quadratura ou em oposição, que as suas energias elas não estão afim uma da outra. Né? Não há uma afinidade no campo energético de ambos. Numa quadratura, você tem atrito, né? Você tem um desafio ali, uma encruzilhada, né? Duas energias planetárias que não se bicam e que estão ali batendo uma com a outra, tá atritando. Né? Então há um checkmate ali, há uma situação, um desafio que precisa ser resolvido, né? Um nó que precisa ser desatado. Então nem sempre nós vemos isso como algo positivo. Né? A gente tem aquela tendência de estar numa zona de conforto, de querer sempre calmaria na vida, e quando aparece um problema, a gente tem uma tendência natural de classificar aquilo como ruim. Mas, muitas vezes, aquilo é o grande desafio que vai ser o trampolim para uma fase muito boa na sua vida. Né? Então, de repente, você tem que passar por um concurso, por exemplo. Né? É um momento de estresse, de atrito, complicado. Então, pode representar uma quadratura de Júpiter, por exemplo, no seu mapa. Mas o que Júpiter está querendo? Está querendo que você amplie seus horizontes, que você saia do seu universo, passe num concurso, vá para outro estado, até para outro país e tudo mais. Então, aí muitas vezes a pessoa vê isso como um atrito, uma dor de barriga, uma dificuldade, e muitas vezes a pessoa evita passar por essa situação. Tá? Já a oposição, ela representa o equilíbrio, ou a busca do equilíbrio entre duas forças contrárias. A oposição vai trabalhar justamente essa questão do 8, né? Essa energia que vai buscar a integração entre duas polaridades. O que não é fácil, porque você vai ter que confrontar aquilo que é diretamente oposto a você. Né? E a gente também não tem muita vontade, tem uma tendência de querer ficar no nosso grupinho afim e não ter que enfrentar aquilo que é o oposto da gente. É o nosso inimigo, vamos dizer assim, o nosso adversário.
A palavra correta é essa, aquele que está do outro verso, está do outro lado da moeda, né? Então, esses são os aspectos chamados difíceis, atritantes. Mas eles podem produzir coisas ruins, né? E eles podem produzir coisas boas, conforme a nossa perspectiva em relação a isso. E os trígonos, e também tem os sextis, são os dois aspectos positivos, a gente vai falar do trígono hoje, né? Eles representam aspectos de fluxo, né? Aspectos harmônicos de fluxo, ou seja, as energias planetárias estão falando a mesma língua, elas estão em colaboração. Tá? Então a tendência da gente achar que os trígonos e os sextis, eles vão produzir coisas bonitinhas e coisas boas, né? Por quê? Porque são duas energias harmônicas e, portanto, os dois planetas estão em concordância. E a gente vai ver no vídeo de hoje que as coisas não são bem assim, tá? Por quê? Porque se você pega, a gente vai ter um trígono entre Marte e Plutão, que são dois planetas pesados, né? Então, se eles estão em concordância, necessariamente isso não significa que vai sair daí alguma coisa que, do nosso ponto de vista, seria positivo. Vou dar um exemplo. Você tem dois bandidos que vão invadir a sua casa. Eles estão em perfeita concordância. Deu certinho, eles estão falando a mesma língua, eles estão perfeitamente coordenados naquilo que eles estão fazendo. Para eles está fluindo, está tranquilo, né? Então assim, está suave na nave, como o pessoal diz. Né? Então, portanto, eles vão conseguir invadir a sua casa. Agora, para você foi bom? Não, né? Você teve a sua casa invadida e roubada. Então veja que o mesmo aspecto, gente, ele pode apresentar uma contraparte que, por um lado, do ponto de vista, é visto como positivo, do outro ponto de vista é negativo. Então a gente vai falar desse ciclo hoje, desse trígono entre Marte e Plutão, porque é justamente isso. Marte representa as forças do ego, do indivíduo. Né? Então a sua ação no mundo, as suas atitudes, aquilo que você vai fazer. Plutão representa as forças do além do ego, das forças que estão no inconsciente coletivo e nas profundezas, né, da psique da humanidade. Então ele fala de forças extremamente poderosas. Então imagine as forças do inconsciente coletivo conseguindo uma perfeita coordenação com o ego, né? Ou seja, ela conseguindo fazer um caminho de fluxo sem nenhum atrito. Pode parecer positivo. Sim, se você trabalha com cura, por exemplo, uma das coisas que Plutão rege são os trabalhos de regeneração e cura. Né? E se você está com Marte, seu eu, seu ego está devotado a essa ação, você vai ter nessa semana um fluxo bastante positivo para operar trabalhos de cura. Então, para as pessoas que trabalham qualquer tipo de terapia, ou mesmo para os médicos cirurgiões, né? Porque já que Marte representa o bisturi, vão conseguir estar assertivos. Então, é um bom momento para a medicina intervencionista, vamos dizer assim, né? Então, esse aspecto que nós estamos vendo, muito bom para vacinação, né? Já que a espetadinha ali representa Marte e Plutão traz uma energia positiva aí da questão do inconsciente coletivo, da cura, da regeneração. Mas não é só isso. Plutão também fala de morte, de destruição, fala daquelas pulsões mais primitivas e às vezes até assassinas que nós temos dentro da gente. E isso tendo vazão fácil através da porteira do ego, são pessoas que podem se ficar aí meio que possuídas pelo desejo, pela sanha assassina, né, pelo desejo de vingança, e podem produzir eventos de violência, mesmo sendo um trígono. Então vocês percebem que o que acontece é que a energia não está tendo barreira. Se fosse uma quadratura entre Plutão e Marte, por exemplo, né, a quadratura entre Plutão e Marte, você tem as forças do inconsciente coletivo batendo de frente com as forças do ego. Então isso pode gerar também uma série de atritos, ou seja, o seu ego se sentindo restringido por algum medo, por alguma criatura medonha que aparece na sua vida. Então aí a quadratura vai representar isso. O trígono é o fluxo, né? É o caminhão largado na banguela. Então assim, o esforço é quase mínimo para a ocorrência do trígono. Então o fato de você ter um aspecto harmônico, uma boa coordenação entre Plutão e Marte, é a mesma história dos bandidos lá, né? Eles estão bem coordenados, eles podem fazer o estrago com muito mais facilidade e com menos resistência, né?
Então, assim, a gente tem que olhar bem para isso. Agora, a nossa tendência de qualificar os eventos como sendo bons ou ruins, bem e mal, é um vício dessa terceira dimensão que tem. E a gente foi programado pela religião, pela cultura, pela educação, para ver as coisas dessa forma. Se você pega, mas normalmente as coisas são neutras, né? Pega o oxigênio, por exemplo. O oxigênio é uma coisa neutra, ele não é nem bom nem ruim. Para a gente é bom, eu preciso do oxigênio para me manter vivo, preciso respirar. Mas tem micro-organismos o surgimento dele vem de uma terra que não tinha oxigênio e que para eles o oxigênio é tóxico. Se você colocar água oxigenada ali, vai matar esse micro-organismo. Então, veja só, como uma mesma coisa ela pode ser fonte de vida, que é o oxigênio, mas também ela pode ser a fonte da morte, que é justamente os micróbios que morrem na presença de oxigênio, os anaeróbicos, né? Então, veja que a gente tem que começar a fazer esse exercício, que não é fácil, para olhar para a astrologia como algo que tem uma neutralidade. Quem vai dar o tom, se aquilo é positivo e negativo, são as suas expectativas, né? E a forma como você vê aquilo, né? Então, os ladrões que invadiram a sua casa, para eles foi um dia de trabalho de sucesso, eles vão comemorar. Você vai ter que ir na polícia fazer boletim de ocorrência, passar por uma série de chatices. Então, isso diante do mesmo aspecto e perspectivas diferentes. Ficou claro, gente, como é que funciona a questão? Para a gente agora entrar e mergulhar nesse trígono, né? Porque a gente vai viver esse trígono, e a última vez que a gente viveu esse trígono foi há 2 anos atrás, praticamente, né? Então, a gente vai revisitar uma energia novamente, e há 2 anos atrás, que isso daí foi lá em 2019, né, em março de 2019, nós vivemos o trígono como esse que nós vamos viver aqui agora. Né? Então é só lembrar o que aconteceu na sua vida, depois eu vou falar dos acontecimentos que nós tivemos naquele período, quando a gente tratar lá do ciclo especificamente. Mas já vai puxando pela memória março de 2019, como é que estava a tua vida, o que estava acontecendo, porque pode ser que tenha uma energia do trígono aí, pode ser que essa energia ela apareça novamente, arrematando o que começou lá, ou trazendo novamente desafios parecidos com aqueles, ou situações parecidas com aquelas, tá? Mas vamos lá, vamos entender um pouco esse ciclo do Marte e Plutão. Acompanha aqui. Quando nós temos um ciclo planetário, então ele começa com a conjunção, né? Então, quando os dois planetas estão juntos, eles dão início a alguma coisa que tem muito a ver com a característica do signo onde eles fizeram a conjunção. Tá? Então, isso que é importante. O signo da conjunção vai dar o tom e o tema que vai ser desenvolvido ao longo de todo o ciclo. O que acontece? Sempre você vai ter um planeta que é mais lento e outro que é mais rápido. O planeta mais rápido ganha dianteira em relação ao mais lento e abre um ângulo de 60 graus, que é o sextil. Né? O primeiro sextil, que é o primeiro aspecto, vamos dizer assim, harmônico, né? Que o pessoal fala. Depois, ele vai fazer ângulo reto com o planeta que antes ele fez conjunção. Essa é a chamada primeira quadratura. Aí, ele vai fazer um ângulo de 120 graus com o planeta que ele fez conjunção lá no início do ciclo, que é o primeiro trígono. E por fim, ele vai se colocar na posição exatamente oposta ao planeta e à oposição. Essa primeira metade do ciclo aqui, ela é chamada de positiva não porque ela é boa ou porque ela é cheia de coisas apenas positivas, não, mas é porque ela é uma de crescimento, de avanço, de desenvolvimento, de expansão. É o ciclo de expansão, é o teu coração expandindo para receber mais sangue. Tá? Vamos pensar dessa forma. Aí nós vamos entrar na segunda metade, que agora é o teu coração se contraindo para expulsar o sangue. Pensa bem, então você tem que ter esses dois movimentos. Não dá para dizer que só é bom a contração ou a distensão do coração. Né? Os dois são necessários para que o sangue possa circular pelo corpo. Então você tem a primeira metade, né? Que é a expansão, depois a segunda metade, que é a contração, assim por diante. Na segunda metade, após a oposição, nós vamos ter o segundo trígono, porque ele vai fazer novamente agora 120 graus, só que agora ele está se aproximando novamente. Aqui ele estava se distanciando do planeta
que ele tinha feito conjunção, e aqui ele está se aproximando. Depois ele vai fazer a segunda quadratura, quando ele faz ângulo reto novamente, né? Depois ele vai fazer o segundo sextil, quando ele está a 60 graus, e por fim, novamente, se encontra numa nova conjunção e começa um novo ciclo. Tá? Então, o que significam essas posições todas? A conjunção é o início. Algo começa, algo é decidido, um tema é trazido à tona. Tá? Então, isso que representa a conjunção. O primeiro sextil representa os recursos. Então, quando a nossa decisão aqui, tá, ela está em alinhamento com o que a gente é, com o que a gente busca, com o nosso interior, ela está em alinhamento com os fluxos cósmicos, os recursos chegam facilmente na sua mão. É aquela velha história, você decidiu fazer uma viagem internacional. Demorou, aí na conjunção você tomou essa decisão. Mas quando você chega aqui no sextil, você encontra com aquela pessoa que também vai fazer a mesma viagem, vai poder te ajudar, né? Você acaba descobrindo um site com passagem barata, com hospedagem barata. Então, os recursos parece que surgem magicamente na tua mão. Mas isso somente se aquela decisão de início da conjunção estiver em alinhamento. Se ela não estiver em alinhamento, as coisas não acontecem com facilidade. E depois a gente vai saber disso na quadratura, porque a quadratura é o primeiro teste, é o primeiro desafio. Né? Então é aqui onde você vai pôr em xeque aquilo que você decidiu, se é isso mesmo que você vai fazer. Então as primeiras dificuldades, né? Aquele momento que talvez você queira até desistir da viagem, apesar de já ter amealhado os seus recursos, né? E aí você vai ter que ter perseverança para poder continuar com seus planos, né? Então aqui você tem esse desafio todo aqui. O fluxo é o período em que as coisas acontecem, elas vão se desenvolvendo até chegar, né, que é o trígono. Apresenta o primeiro trígono, que é o fluxo. Então por isso ele é chamado de aspecto harmônico, que é o caminhão na banguela lá, né? A coisa está indo pela própria inércia, certo? E aí nós chegamos aqui no meio do ciclo, que é a oposição. Aí você tem os resultados das suas decisões. E você vai ter que lidar com eles. Que é a parte toda da segunda metade do ciclo planetário. Tá? Isso funciona para todos os planetas e todos os ciclos. Tá? Marte com Netuno, Marte com Urano, Urano com Plutão, Plutão com Netuno, todas as combinações que você pode fazer entre os planetas aí. O Sol, a Lua faz isso com o Sol todo mês, né? Então você tem a Lua cheia, a Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante. Então isso aqui vale para todos os ciclos, tá? Você aplica para qualquer um desses ciclos. Então, nessa segunda metade aqui, você vai ter que lidar com os resultados que você obteve aqui, da sua boa ou má escolha aqui no início, né? E aí, esse período de contração, porque agora está minguando, né? Nós estamos no período minguante do ciclo, aqui é o período crescente, aqui é o período minguante. Então, nós vamos passar pelo primeiro trígono, onde você vai fazer o usufruto dos seus resultados. Se você plantou boas frutas, você vai ter fruta para fazer doce, geleia, pudim, blá, blá, blá. Então você vai usufruir bastante dos seus benefícios, dos seus resultados. Mas se não, você vai ter aquele fruto pequenininho, né? Que não vai ter lá grande expressividade. Quando chega aqui na segunda quadratura, entra a questão da escassez. Bom, acabou aquilo que você usufruiu, você já comeu tudo, gastou tudo, agora você tem que começar a pensar no próximo ciclo, né? No provimento do próximo ciclo que virá. E para isso depois vem então o segundo sextil, que é a proposição. Nós vamos propor o que nós vamos fazer agora, né? Se no outro ciclo eu plantei banana, o que eu vou fazer agora? Vou plantar soja, né? Então eu vou ter que tomar uma decisão. E de novo essa decisão vai acontecer aqui e começa o ciclo todo novamente, tá? Então é assim que as coisas vão funcionando. Então vamos pegar o ciclo de Marte e Plutão, que é desse que nós estamos falando. Quando é que nós tivemos a conjunção? Quando que os dois estavam juntos? Veja, Plutão está em Capricórnio já faz algum tempo. Então é fácil mapear esse ciclo, porque sempre vai bater aqui com os signos que estão relacionados a quadraturas, trígonos e sextis a Capricórnio, tá? Outros planetas que são mais rápidos, aí geralmente isso acontece em outros signos. Então, o Plutão, ele está a cada volta de Marte, aqui ele anda só 3 graus em Capricórnio. Então a gente já passou por vários desses ciclos desde 2008, tá?
isso aqui não é uma novidade, e nós vamos viver ainda mais alguns até 2024. Então veja lá, o que nós temos aqui? A conjunção Marte e Plutão em Capricórnio. Capricórnio traz o tema do quê? Das estruturas de governo, da política, da economia, da forma como a gente organiza a nossa vida, né? Então tem a ver com isso, com a organização prática e administrativa do mundo. Isso aconteceu no dia 23 de março de 2020, lá atrás. Veja, foi justamente o momento em que começou a pegar fogo a questão da pandemia. Uns dias antes, no dia 11 de março, foi decretado pela Organização Mundial de Saúde que o coronavírus era uma pandemia, né? Por conta do que tinha acontecido alguns dias antes lá na Itália e tudo mais, que pegou o mundo prevenido. E aí aqui no Brasil chegam as primeiras, começa, né, aquele burburinho, começam as medidas de lockdown e tudo mais. Em março nós nos confrontamos a partir aqui do dia 23 com essa questão toda, né? Bom, aí o que acontece? O primeiro sextil, que seria um aspecto de fluxo, de recursos, foi em 19/6, quando começaram a surgir, inclusive, até propostas para fazer acordos de vacina e tudo mais. Alguns países aproveitaram esse recurso, fizeram acordos e contratos, estão usufruindo disso, e outros, por negacionismo, incompetência e tudo mais, deixaram de fazer esses contratos e agora estão penando aí com a questão da vacinação. Então veja, aqui está. Agora pensa também esse ciclo do ponto de vista seu pessoal, né? Essas datas, como é que estava a sua vida, que coisas estavam acontecendo com você nesses períodos, tá? Bom, chegamos na temida primeira quadratura, o grande teste, a grande confusão que vem a partir disso. Nós tivemos 3 datas de quadratura, porque Marte retrogradou em Áries, vocês estão lembrados? Tem vários vídeos meus aí, vai lá para trás por essas datas aí, agosto, setembro, outubro. Estou lá eu falando dessa retrogradação de Marte, desse Marte passando nessa zona de fogo, falando para vocês, tá? Então, dia 13 de agosto, 9 de outubro e 23 de dezembro. Então, ele ficou entre agosto e dezembro vivendo essa quadratura. Foi um período bastante complicado, né? Foi em agosto que nós chegamos aqui a 100 mil mortes, né? Então nós estávamos muita agitação, muita complicação por conta desse período aqui do primeiro teste, né? E nós talvez não tenhamos tomado as decisões que deveríamos ter tomado aqui para poder seguir adiante, né? E agora chegamos aqui, gente. Nós chegamos no dia 23/2/2021, nós teremos o trígono, né? Teoricamente, aqui é para se desenvolver aquilo que nós deveríamos ter feito aqui na quadratura. A mudança de rota, decisão, o desafio. E aí cabe a cada um de vocês julgar se nós realmente fizemos aquilo que deveria ter sido feito lá atrás. Porque agora pode ser tarde demais, né? Porque agora o caminhão já está na banguela. E frear aqui agora vai ser mais difícil. Então nós vamos ter o quê? Esses dois conversando bonitamente. Eles estão fazendo trígono. Por que eles estão em harmonia? Porque estão em signos de terra. Plutão em Capricórnio, Marte em Touro. Estão falando a mesma língua. Estão em acordo. Então as forças destrutivas, mas também as curativas, as forças do inconsciente coletivo, elas vão estar se manifestando com mais facilidade através do ego das pessoas, tá? Vale lembrar que a última vez que nós tivemos esse trígono aqui, exatamente com Marte em Touro e Plutão em Capricórnio, isso foi lá em março de 2019, nós tivemos lá o massacre de Suzano e mais 2 outros atentados na Europa, tá? Então era o ego de alguém cedendo às energias destrutivas de Plutão, de assassinar, de matar, de massacre, né? Então assim, não é porque é um trígono que vai acontecer, porque vai depender, é uma energia de fluxo, mas ela vai fluir através de quem? Do anjo ou do demônio, né? Então, aí que a gente tem que tomar muita atenção. Então preste atenção nesses dias, até em direção aqui ao 23/2, porque nós podemos nos ver surpreendidos com acontecimentos muito parecidos do que aconteceu lá em março de 2019, tá? Vale lembrar que lá estava um pouquinho mais complicado porque Saturno estava aqui, né? Então piorava um pouco as coisas.
Saturno já não está mais por aqui, então dá um certo alívio. É um trígono menos pesado do que foi em 2019. Aí, gente, o que vai acontecer? Lá no dia 5 de junho é a oposição. A oposição ao que aconteceu em março de 2020, ou seja, o início da pandemia, aquela coisa dos lockdown, é o período do quê? De se confrontar com tudo isso, né? De colocar o pingo nos is, de se acertar com essa questão. E vai estar acontecendo outras coisas nesse mês de junho, anotem na sua agenda, tá? Junho de 2021, mês que vai ficar marcado na história. Porque é muito provável que nós venhamos a ter uma grande crise internacional aí como resultado do que aconteceu aqui em março de 2020. Do ponto de vista econômico, político e tantas outras áreas aí que estão mexidas. Então, junho promete ser um mês muito, mas muito difícil. Vamos ter eclipses aqui também, nós vamos ter um monte de coisa acontecendo, tá? E uma quadratura de Marte envolvendo aí Urano e Saturno. Então vai ser bastante agitado. Mês de junho vai ser pauleira, tá, gente? Já anota aí, já fica esperando. Bom, seguindo aqui, nós vamos para o segundo trígono. Seria o período de usufruto, né? De usufruto do que a gente decidiu aqui, das coisas que nós fizemos aqui. Então foram boas decisões? Conseguimos acertar essas decisões aqui na quadratura? Deixamos com que se desenvolvesse plenamente aqui? Fizemos a avaliação, que vai depender muito de como a gente vai agir lá em junho, o que vai acontecer aqui, né? Tá? Então aqui o usufruto vai se dar, né? Na verdade, aqui vai ser lá para julho. Você tem aqui uma energia bem rápido, né? Marte já está naquele movimento rápido, então em julho a gente já vai estar vivendo essa energia toda aqui, tá? E aí, gente, nós vamos para o 22/10, que acontece a segunda quadratura, né? Ou seja, aqui é o período de começar a pensar já no que vai ser o futuro. Nós vamos ser desafiados a resolver-se com questões que vão ter que ser postas lá na frente, né? Então aqui vem muita também cobrança e pressão nesse sentido. E por fim, o segundo sextil, que acontece lá em dezembro, né? Ele acontece justamente nesse período aqui, no signo de Escorpião. Estão trazendo aí a questão da renovação, da reestruturação, então, e as propostas do que fazer para o próximo ciclo. Então, muita coisa vai ter que ser cortada aqui, gente. Esse final de ano de 2021, né, vão ter que se cortar cabeças, líderes, propostas, estruturas, um monte de coisa para que a gente possa seguir adiante. Por quê? O próximo ciclo começa em março de 2022. Então a gente vai estar se preparando para esse próximo ciclo. Isso só falando do ciclo de Marte e Plutão. Como eu falei para vocês, existem as combinações diversas aí de Marte com Urano, Marte com Saturno, Marte com Netuno e por aí afora. Então a gente está vendo um exemplo de um único ciclo, né? Porque a gente tem vários ciclos se sobrepondo. Então não dá para definir toda a realidade, entender toda a realidade que está se passando apenas por esse ciclo de Marte e de Plutão. Ele é apenas uma das engrenagens de tudo que está acontecendo aí. Nós estamos vivendo agora, dia 17, também a quadratura exata entre Saturno e Urano. Também é outro ciclo, que a gente já trabalhou aqui, tem vídeo falando sobre o ciclo Saturno-Urano, né? O que isso representa. Então você pega aquele vídeo do ciclo Saturno-Urano, assiste, sobrepõe com esse vídeo de Marte e Plutão. E depois a gente vai ver outros ciclos envolvendo aí Saturno com Netuno, por exemplo, que vão fechar um ciclo em 2026. Então são várias coisas que estão, várias engrenagens que estão se conectando, cada uma rodando na sua velocidade com forças diferentes para fazer com que o destino caminhe, tá?
Então, às vezes a gente pega uma engrenagem, separa para estudar o movimento específico dela, que foi o que a gente fez agora com o ciclo de Marte e Plutão. Não tomem isso como algo único. A gente está fazendo uma análise separada. Tem que ter aquela visão mais sistêmica, mais holística, em que todas essas coisas vão estar tudo junto e misturado acontecendo. E aí que fica mesmo a coisa pegando fogo, porque são várias estruturas e nós estamos vivendo um período em que muitos ciclos estão se sobrepondo, se fechando, outros se iniciando. Por isso que a gente já vem falando já há muito tempo, eu e vários astrólogos, já desde lá de 2014, 2015, 2016, a gente já vinha apontando esse período do ano de 2020, 2021 e 2022 como sendo anos de grandes mudanças, de grandes transformações, de grandes crises, tá? Porque há algo novo que está sendo engendrado aí, porém às custas da derrubada de muita coisa velha, da renúncia de muitas coisas, da desprogramação mental, religiosa, cultural das pessoas. E é um momento necessário, porque tudo pede isso, né? O novo momento da Terra pede uma nova mentalidade, pede uma nova postura em relação à vida. Então, tudo aquilo hoje que representa este progresso, essa melhoria, tem batido de frente com as velhas estruturas. E as velhas estruturas, como estão todas purgando suas sombras, né, elas estão se aviltando, elas estão desesperadas, elas estão agressivas, elas estão atacando, né, e é natural que as coisas estejam assim. É difícil, a gente está vivendo por um período de muita tensão nas relações, na política, na economia, nas relações pessoais, na mídia. Todas as áreas da sociedade humana estão em conflito hoje. Tá? O atrito é a ordem do momento. Por quê? Porque está havendo a entrada do novo mundo em cima ainda das estruturas do velho mundo. E aí, obviamente, que o velho vai resistir. Né? Por isso que as forças chamadas conservadoras, elas estão cada vez mais aviltadas, porque elas são conservadoras, elas não querem abrir mão das velhas estruturas, aquela velha roupa rota, mas que serve tão bem e deixa tão confortável. Né? Então, se a pessoa não quer abrir mão daquilo, e aí, obviamente, ela vai brigar, ela vai lutar, e ela vai fechar a sua mente e o seu emocional nessa questão. Por isso que as pessoas usam muito essa palavra, estou fechado com isso, com aquilo outro. Está fechado mesmo, né? Trancou e jogou a chave fora. Por quê? Porque ela vai se segurar nessa estrutura velha e antiga e fez a opção espiritual, inclusive, de ruir junto com ela, de afundar junto, né? Porque aquele espírito, por alguma razão, precisa passar por essa situação para quebrar as suas cascas de sombras, como eu já falei em um outro vídeo aí, tá? E outras pessoas vieram para cá e fizeram opção para pegar carona no movimento da renovação e, portanto, estão buscando essa abertura, buscando essa luz, mas sem, mais uma vez, polarizar essa questão. Sem falar que aqueles que estão em busca do progresso são bonzinhos e aqueles que estão em busca do conservador são os maus, porque você tem de tudo um pouco. Você tem pessoas dentro desse campo que também estão fazendo isso com uma profunda agressividade, passando por cima dos preceitos dos outros, né? Então, assim, que quer a renovação a todo custo, e aí isso também é complicado, isso é ruim porque acaba sendo uma imposição, a tirania do chamado, a tirania do bem, né? Então, aquela coisa de querer fazer acontecer por cima da cabeça das pessoas. Tá? E você tem dentro do aspecto conservador pessoas que também estão tentando fazer isso por uma questão de sobrevivência, de segurança, e não necessariamente por uma questão de que é mau caratismo, tá? Então você tem essas questões. E o mau caratismo ele aparece quando você vê, aí sim, dentro desses núcleos, defesas de coisas que são indefensáveis, né? Então, aí você consegue distinguir. Por isso que as sombras vão ficando cada vez mais delineadas, cada vez mais nítidas nesse processo todo que está acontecendo. E o solavanco vai continuar, gente, tá? O solavanco vai continuar, os atritos vão continuar, 2022 será um ano muito difícil, 2023 também será bastante difícil nesse sentido, e a gente vai acompanhar isso
até mais ou menos o ano de 2025, 2026, quando as coisas começam a ganhar algum outro contorno, mas até lá, gente, nós vamos viver muitas dificuldades ainda. A gente precisa esperar que Plutão saia de Capricórnio e deixe de ativar esses ciclos todos envolvendo as estruturas do mundo que está aí, tá? Então, é ter paciência, é buscar alinhamento com a tua essência, fundamentalmente é isso, né? Mas também sem se tornar uma pessoa, vamos dizer assim, como apartada de tudo, alienada, né? Veja bem, eu tenho que enxergar o movimento do progresso e conservador das formas positiva e negativa, porque tem as duas coisas ali envolvidas, tá? Eu tenho que enxergar esse momento como sendo difícil, complicado, mas que está trazendo algum tipo de benefício, né? E tenho que também buscar minha essência, buscar meu interior, porém sem me tornar uma pessoa alienada ou enfiada dentro de uma bolha de vibrações apenas positivas, né? E naquela coisa da cultura só namastê e gratidão, como eu já falei aqui. Então a gente tem que buscar o caminho certo, o caminho do meio. Esse é o grande desafio. Buscar esse alinhamento e saber estar com um olho no peixe e outro olho no gato, né? Você está trabalhando com os dois aspectos, luz, sombras, e estar muito atento a isso. Não é fácil equilibrar essa equação, nós não fomos ensinados a isso, mas nós temos que aprender na raça, aliás, faz parte desse momento de aprendizagem dessa humanidade, passar por esse aperto para poder evoluir, crescer e seguir adiante e construir uma terra que seja não sem problemas, mas que funcione em patamares diferentes do que vem funcionando até então. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí seu comentário, o que você pensa sobre isso, como é que você está sentindo esses momentos todos aí, principalmente como você vê esse trígono de Marte e de Plutão. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá, aperte o botãozinho de inscreva-se, tá? Ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.